Qual é o fundamento da ética do reino de Deus? Que princípios do reino Jesus ensinou? Eles são de fato importantes? É preciso refletir sobre esta realidade. Como que eu posso esperar colher paz se eu não plantei reconciliação com alguma pessoa que é um desafeto? Como eu posso querer justiça se eu não semeei integridade dentro dos meus relacionamentos? Nós oferecemos misericórdia na mesma quantidade que nós esperamos receber? Se eu sou um embaixador deste reino, que diferença isto fez na minha vida, nas minhas escolhas e nos meus relacionamentos? Aqui no programa Está Escrito, nós seguimos com a série sobre o reino de Deus e hoje nós vamos entender quais são os princípios do reino. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, não importa quem você seja, nesse instante você faz parte da grande família Está Escrito, esse programa que vai à palavra de Deus para tirar sentido, propósito, significado para a nossa vivência, para todos os contextos do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que hoje o programa vai abençoar você. Então, obrigado porque você confia, você participa, faz parte e até mesmo compartilha a ideia e fala para as pessoas de que é importante ter esse tempinho junto para estudarmos a palavra de Deus. Obrigado porque você está aqui conosco mais uma vez na TV Novo Tempo, seu canal da Esperança. E falando sobre estudo, eu não poderia deixar de oferecer para você esta revista extraordinária, a revista Esperança, a cura do pecado. O pecado é uma doença terrível, que é invisível, mas os seus efeitos, eles são conhecidos, observados em todos os lugares e ele tem cura. O pecado tem cura. Qual é a cura do pecado? É claro que é Jesus, mas como ele trabalha para tirar o pecado da nossa história, da nossa realidade? Se você quer saber, você precisa ligar agora mesmo e pedir aqui, olha, a sua revista Esperança, a cura do pecado. Liga para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. E nós vamos enviar para você, sem custo nenhum, a revista A Cura do Pecado. E por falar na revista, vem o momento da grande pergunta. E o quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos aqui para a pergunta de hoje na tela. Pastor, chegará algum momento da história humana onde não teremos as desgraças e injustiças que tanto vemos ao nosso redor? Dá até para sentir, né, a dor, né, por detrás das palavras, né? Veja, tem muitos políticos, muitas filosofias humanas que estão prometendo um mundo melhor para todo mundo, não é verdade? Mas essa não é a realidade da Bíblia, infelizmente. A Bíblia nos assegura que esse momento virá, mas não através de filosofias humanas, de esforços humanos para melhorar o mundo. Como é que esse tempo melhor de paz vai chegar? A resposta bíblica é bem objetiva. Se você puder me acompanhar, Apocalipse 21, 5 diz assim, Deus fala, eis que faço novas todas as coisas. Isso aqui te dá um vislumbre de que a verdadeira restauração do mundo vai ser uma obra divina. Deus vai trazer uma renovação completa, radical, algo que as filosofias ou os esforços humanos,
eles não conseguem alcançar. Esta promessa de restauração, ela está intimamente ligada à volta de Jesus, também conhecida como a sua segunda vinda. E Jesus, quando falou sobre os eventos futuros, lá em Mateus 24, explicando como e quando seria a sua volta, ele assegurou que quando ele voltar com grande poder e glória para estabelecer o seu reino de justiça plena, esse tempo vai chegar. Então é por isso que os cristãos, eles aguardam esse tempo como sendo a coisa mais especial, quando finalmente nós veremos na história o cumprimento dessa promessa redentora de Deus, que vai finalmente conduzir a criação à sua condição original de equilíbrio, de harmonia. Aqui na revista Esperança Cura para o Pecado, no capítulo 7 aqui, se você puder abrir comigo, na página 49, diz assim, olha, na pergunta 1, a resposta da coluna da direita, o primeiro parágrafo, diz assim, olha, na vida eterna não haverá mais sofrimento ou doenças terminais, hospitais, cemitérios e delegacias de polícia. Que maravilha, né? Infelizmente, muitas pessoas se apegam às coisas desta vida e tiram os seus olhos daquilo que Deus planejou para mim e para você. E isso aqui é uma tristeza. Por que isso acontece? Porque quando a gente deixa de olhar para Cristo, valorizar as suas promessas, os nossos olhos se perdem em todos os lugares. Por causa disso, é muito provável você passar a achar que a política, que a economia, a educação, ou seja, qualquer coisa humana vai ser capaz de transformar a realidade do ser humano. Não vai, ponto. A história está aí para demonstrar que políticas boas fazem os seres humanos experimentar melhores relacionamentos e nada mais. Uma economia estável, pujante, faz o ser humano ter melhores condições de consumo e nada mais. Uma educação melhor faz o ser humano ser mais inteligente e nada mais. Não tem nenhum artifício humano que seja capaz de salvar o homem do pecado, do sofrimento e da morte. Então, quem promete um mundo melhor é exatamente aquele que transtornou o mundo que nós vivemos. Olha a curiosidade, o contraponto, o contrassenso. E ele faz isso a partir de promessas vazias. A única esperança para o ser humano é ver o reino de Deus avançar, se expandir dentre as pessoas. Eu não estou falando de religião, porque a religião como instrumento humano, ela também não tem o poder para salvar o homem. O que é necessário é avançar o reino de Deus. E ele vai transcender todas as organizações religiosas. Então, por isso, nós precisamos abraçar o desafio de participar do avanço do reino de Deus, mesmo em meio aos muitos desafios que você enfrenta no seu dia. Somente o reino de Deus vai poder te apresentar um mundo sem comparações, né, que está para ser implementado definitivamente no planeta Terra. Então, as demandas desse reino, elas vão nos apresentar a necessidade de nós lutarmos para agir contra as injustiças e a ignorância das pessoas quanto à realidade espiritual. Então, olha, é possível se afirmar com convicção que virá um tempo, sim, em que as desgraças, que as injustiças não vão mais existir. Mas quando vai ser isso? Aqui agora? Não. Vai ser num futuro glorioso que vai ser inaugurado com a volta de Jesus. E essa é a grande mensagem da Bíblia, porque ela vai garantir a completa e a total restauração de todas as coisas. Mas até lá, nós vamos ser obrigados a viver aqui através da esperança no meio da injustiça, praticando justiça no meio da dor, levando alívio, refletindo a realidade do reino de Deus, enquanto nós aguardamos o seu estabelecimento pleno. Essa esperança, ela não é uma promessa futura, mas ela pode ser uma força transformadora agora para o presente.
Muito bem, vamos aqui agora entrar no tema de hoje da série sobre o Reino de Deus. E se você quiser aprender mais sobre a pergunta que foi feita aqui, você pode entrar em contato com a gente. Está aqui, ó, a Mari já colocou aqui embaixo. Se você tem dúvidas sobre o pecado, está aqui a resposta, é a revista A Cura do Pecado, que a gente vai enviar sem custo nenhum para você, tá bom? Na série aqui sobre o Reino de Deus, a gente precisa compreender qual que é o fundamento da ética do Reino de Deus. Quais são os princípios que Jesus ensinou? Eles são importantes? É preciso a gente refletir sobre isso. Como que eu vou esperar paz se eu não me reconcilio com uma pessoa que tem algum tipo de desafeto ou se alguma pessoa tem algum problema comigo? Como é que eu vou querer justiça se eu não sou íntegro nos meus relacionamentos? Será que oferecemos misericórdia na mesma quantidade que a gente espera receber? É difícil responder essas perguntas, não é? O fato é que se eu sou embaixador desse reino, que diferença esse reino fez na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos? Aqui no programa Está Escrito, nós estamos na série sobre o Reino de Deus e hoje nós vamos entender quais são os princípios, os fundamentos desse reino. Esse reino de Deus que foi anunciado por Jesus, ele possui um vínculo que é inseparável com a justiça. Na pregação de Jesus, o reino dos céus e a justiça, eles vão estar assim, intimamente ligados. Eles vão formar uma só coisa. Jesus mesmo falou, você se lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O que acontece quando eu procuro seguir esse princípio do reino? Qual vai ser o alcance desse reino? Vá comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 14 até o 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Pare um pouquinho. Observe que Jesus não disse que nós temos luz, mas que nós somos luz. Então essa realidade aqui vai lançar um grande desafio para cada súdito do reino de Deus. Cada fiel deve estar presente, deve viver a justiça do reino de Deus. Ele deve iluminar as pessoas, os lugares, as sociedades. Por onde ele passar, as coisas têm que ser diferentes. Então, se a justiça ela não existe nas instituições humanas, ela deve ser encontrada nos seguidores de Cristo. Eles são a resposta para o mundo. Dá para você entender? Mas o que isso quer dizer? Não é o que nós fazemos que ilumina aquilo que nós somos. Mas o que nós somos é que ilumina aquilo que nós fazemos. Como que nós podemos ser luz deste mundo representando o reino de Deus? Lucas, abra aí a sua Bíblia, Lucas 17, o verso 20 e o verso 21. Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus, observe, está dentro de vós. Se o reino não se constitui em estrutura de poder, mas sim numa experiência individual dentro dos relacionamentos, em que ele está então fundamentado. A gente precisa entender aqui a ética e também a justiça do reino. Vamos entender qual que é o fundamento da ética do reino de Deus. Em que ele está baseado? Na natureza de Deus. Porque ela é o alicerce da ética do reino. Ele, Deus, ele é a fonte, ele é o alicerce de toda a ética, de toda a moralidade. O Salmo 119, o verso 160, diz que a palavra de Deus é a verdade imutável, que vai estabelecer os padrões que orientam as nossas ações. Então, quando a gente entende a natureza de Deus, isso vai nos permitir reconhecer a santidade e a justiça como não sendo apenas
propriedades divinas, mas sendo princípios que vão fundamentar a ética do reino. Em Romanos capítulo 14, o verso 17 e 18, nós vamos ser ensinados que o reino de Deus, ele se manifesta em justiça, em paz, alegria no Espírito Santo. E isso daqui vai tornar claro que a base da ética do reino é a conformidade com o caráter de Deus, que sempre vai buscar o bem do próximo e a glorificação dele, do seu caráter. Vamos agora um pouquinho compreender quais eram os ensinamentos de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ele apresentou uma nova compreensão da lei que tinha como foco a transformação do coração humano, em vez de você simplesmente observar algum tipo de regra. Então, ele abordou temas como, por exemplo, a humildade, a misericórdia, a justiça, que iam contra as expectativas religiosas da época. E ele chamou seus seguidores para viverem assim, de maneira radical, autêntica, os valores do reino de Deus. Ele convidou os seus ouvintes para adotar a postura do amor, da reconciliação, e ele deixou isso muito bem claro dentro das bem-aventuranças e também na exortação para que esses princípios estivessem presentes no relacionamento com o próximo, no contexto de resolução de conflitos. Então, o Sermão do Monte, ele é um guia prático que Jesus deixou sobre como a gente pode viver a ética do reino em todas as esferas da nossa vida. E se você avançar um pouquinho mais agora e for observar a lei e os profetas, você vai entender o que ela também representava. Jesus ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos centrais. Amar a Deus, você se lembra? De todo o coração. E amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus 22, versos 37 a 40. Então veja, este ensinamento, ele vai destacar que o alicerce da ética do reino deve ser um amor autêntico, que vai além de regras, de obrigações, porque foi esse amor que Jesus mostrou como princípio na sua vida e em todas as interações que ele exerceu. E se ele é o modelo, a gente tem que copiar. Então, quando a gente coloca o amor como o núcleo, a essência, o ponto mais importante da vida moral, Jesus, então, ele restabelece, redefine as relações, agora de maneira que os seus seguidores, eles vão ser desafiados a demonstrar isso também em todas as coisas, na prática da compaixão, da empatia, refletindo o caráter de Deus, promovendo a harmonia, também a justiça dentro do seu contexto de comunidade. É essa ênfase aqui no amor que vai fazer com que o reino de Deus e a ética não sejam baseadas somente em normas, o que você pode ou não fazer, mas num relacionamento que vai buscar o bem do outro. Esse é o ponto importante. Mas vamos agora entender quais são os princípios éticos do reino. São alguns. Primeiro, o amor. O amor é o ponto central. E o amor ao próximo, ele é muito importante para a doutrina cristã. João deixou isso muito claro na sua declaração lá, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse verso, ele nos chama para que a gente ame uns aos outros, para que nos amemos uns aos outros, como se fosse uma expressão natural da nossa origem divina. Pois quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor ao próximo, ele não é apenas uma ação que deve ser desejada, mas é uma obrigação que vai refletir a própria natureza de Deus dentro de nós. A prática do amor vai se tornar um poderoso testemunho da nossa fé e vai tornar claro para as outras pessoas que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, verso 20, olha o que está escrito lá. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, nesse texto aqui, vai ficar bem claro que eu não amo a Deus para provar que eu posso amar o meu próximo.
Eu amo meu próximo e isso vai provar que eu amo a Deus. Mas tem um segundo princípio ético do reino, que é a misericórdia. O que é a misericórdia? É você olhar além das diferenças. É você reconhecer a humanidade comum que todos nós temos. Então, Jesus, ele nos convida para reconsiderar. E quem é realmente o meu próximo que precisa ser amado? E aí eu preciso agir agora em misericórdia e amor, revelando assim qual é a essência do reino de Deus. E essa essência está no servir, no cuidar de todas as pessoas, especialmente os mais frágeis e aqueles que são diferentes de nós. O grande exemplo disso você encontra na parábola do bom samaritano, né? Está lá em Lucas capítulo 10. Você, quando lê essa parábola, você tem ali uma ilustração poderosa na prática do que é a misericórdia, do que deveria ser o reino de Deus. Esse amor, ele deve ser compreendido como algo que se estende além das fronteiras culturais, das fronteiras étnicas, sociais. Quando Jesus contou essa história, ele estava destacando que o samaritano, que era considerado estrangeiro e ele era desprezado pelos judeus, ele foi o único que agiu com compaixão em relação àquele homem que estava ferido. Essa história, ela vai desafiar preconceitos. Ela vai reforçar a importância do amor ao próximo, independentemente das diferenças. Mas quero ir para o terceiro princípio do reino, que é a justiça. O livro do profeta Miqueias, capítulo 6, o verso 8, ele diz assim, olha, que precisamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Então veja, ser justo é você viver de maneira que vai refletir essa retidão de Deus na sua vida. Então, isso daqui significa que cada crente tem a responsabilidade de incorporar a justiça dentro das suas relações humanas, promovendo um ambiente de amor, de equidade, um ambiente que seja saudável. Mas eu quero ver agora uma quarta característica, o princípio ético do reino, que tem a ver com a integridade. No livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 9, diz assim: quem anda em integridade, anda em segurança. Mas quem perverte seus caminhos, será conhecido. O papel da integridade na nossa vida diária, ele é muito importante, porque ele vai trazer um senso de segurança, de estabilidade, não só para as nossas ações, mas para dentro dos nossos relacionamentos. Então, a prática da integridade, ela vai nos permitir viver de maneira transparente, de maneira autêntica, tudo aquilo que a gente crê, construindo assim confiança no relacionamento com as pessoas. Tem um teólogo bastante conhecido, chamado Dallas Willard, que ele vai dizer que a integridade, ela é a qualidade de caráter que vai permitir uma pessoa ser realmente quem ele é em todos os momentos. Não importa se alguém está vendo ou não. Quando você vive com integridade, isso não é uma questão de comportamento, mas é uma questão de alinhamento entre as nossas crenças e as nossas ações. A gente faz aquilo que a gente crê naquilo que a gente faz. E isso vai fazer com que Cristo se torne luz através da nossa vida. E agora um quinto princípio ético, o perdão. Esse daí é especial e necessário, hein? Ele é um pilar fundamental nas nossas relações interpessoais. E isso aqui está presente nos ensinos de Cristo. Por exemplo, lá em Mateus 6, o verso 14 e 15, onde ele diz assim: se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Veja que o perdão promove a cura emocional, espiritual. O perdão, ele liberta o peso do ressentimento. Ele vai abrir caminho para restaurar relacionamentos que foram quebrados. Eu quero falar agora do último princípio de hoje do reino de Deus, que é a reconciliação.
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação é o reflexo do caráter de Cristo. É a nossa chamada para nos reconciliar uns com os outros e demonstrarmos assim o poder da graça divina que a gente recebeu, que extravasa o que nós somos e vai, através da vida dos seguidores de Cristo, restaurar relações que foram quebradas, trazendo a paz, trazendo esperança de dias melhores. Veja, a reconciliação, ela não visa apenas a restauração de relacionamentos, mas ela vai servir como um testemunho do amor, da misericórdia de Deus para com a humanidade. Todos esses princípios que eu mencionei aqui, eles resumem a ética e a justiça do reino de Deus, que só podem ser manifestadas na vida das pessoas em comunidade. Então tem muita gente pelo mundo afora com receio de viver o reino de Deus em comunidade, os desigrejados, por causa de traumas passados, de relacionamentos com pessoas diferentes, mas a gente não pode se esquecer que nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. A gente precisa fazer a diferença onde a gente está. Se cada pessoa decidir iluminar, na soma de todos nós, não vai haver escuridão. Nós vamos fazer a diferença. Os valores do reino só se tornam visíveis quando são vistos e vividos na comunidade. Faça a diferença em onde você estiver. E entenda que a igreja e a comunidade dos crentes, elas devem ser entendidas como um hospital, um lugar de pessoas feridas, machucadas, que estão no processo de restauração, de cura, mas que seja você a pessoa capaz de interromper o ciclo da maldade. Peça ajuda para Deus para você não retribuir a maldade com maldade, mas a maldade com o bem. E assim, você vai ser a luz do mundo, a iluminar, a fazer a diferença e tirar as pessoas da ignorância, da indiferença, da escuridão. Você aceita esse desafio? Deixa eu orar com você. Senhor, nós queremos abraçar o chamado de Cristo para sermos luz, iluminar, para sermos o sal, ou seja, dar diferença no gosto, no sabor da vida. Que o Senhor nos use esse amigo, use essa amiga, que nesse instante ele seja, pelo Teu Santo Espírito, chamado, capacitado para essa grande tarefa e que em comunidade, uns com os outros, aprendamos mais a amar, perdoar, usar misericórdia e a Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito bom falar sobre esse assunto, mas o programa está chegando ao final e eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.